Estudo sobre o Evangelho de João, parte 64, 14 de março de 2024. João, capítulo 13, do versículo 6 ao versículo 15. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas meus pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço não o sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois, no mais, tudo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isto disse: Nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: Entendeis o que vos tenho feito. Vós me chameis mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façai-vos também. João 13, 6 a 15. Os versículos que lemos agora conduzem a história de Nosso Senhor lavando os pés de seus discípulos na noite anterior à sua crucificação. É uma história cheia de comovente interesse, que por alguma razão sábia nenhum evangelista registra, exceto João. A maravilhosa condescendência de Cristo ao realizar uma ação tão servil dificilmente pode deixar de impressionar qualquer leitor ou ouvinte. O simples fato de um mestre lavar os pés dos servos pode nos encher de surpresa, mas as circunstâncias e os ditos que surgiram da ação são tão interessantes quanto a própria ação. Vamos ver quais eram. Devemos notar, em primeiro lugar, a ignorância precipitada do apóstolo Pedro. Em um momento, e o encontramos se recusando a permitir que seu mestre faça um trabalho tão servil como ele está prestes a fazer. Você lava meus pés? Você nunca deve lavar meus pés. Em outro momento, o encontramos correndo com impetuosidade característica para o outro extremo. Senhor, não lave apenas meus pés, mas minhas mãos e minha cabeça. Mas, ao longo da transição, nós o encontramos incapaz de compreender o real significado do que seus olhos contemplam. Ele vê, mas não entende. Aprendamos com a conduta de Pedro que um homem pode ter muita fé e amor e ainda assim ser tristemente destituído de conhecimento claro. Não devemos considerar os homens sem graça e sem Deus, porque são estúpidos e desajeitados em sua religião. O coração muitas vezes pode estar certo quando a cabeça está errada. Devemos fazer concessões à corrupção do entendimento, bem como da vontade. Não devemos ficar surpresos ao descobrir que tanto o cérebro como o afeto dos filhos de Adão foram feridos pela queda. É uma lição humilhante e raramente aprendida, totalmente, exceto por uma longa experiência. Mas quanto mais vivermos, mais verdadeiramente descobriremos que um crente, como Pedro, pode cometer muitos erros e não ter entendimento, e ainda assim, como Pedro, ter um coração reto diante de Deus e finalmente chegar ao céu. Mesmo em nosso melhor estado, descobriremos que muitas das relações de Cristo conosco são difíceis de entender nesta vida. O porquê e o para quê de muitas providências muitas vezes nos confundem e nos deixam perplexos tanto quanto a lavagem confundiu Pedro.
A sabedoria, a aptidão e a necessidade de muitas coisas muitas vezes estarão escondidas de nossos olhos. Mas, em momentos como estes, devemos lembrar as palavras do Mestre e recorrer a elas. O que eu sei, você não sabe agora, mas você saberá no futuro. Houve dias, muito depois de Cristo ter deixado o mundo, quando Pedro viu o pleno significado de tudo o que aconteceu na noite memorável antes da crucificação. Mesmo assim, haverá um dia em que cada página escura da história da nossa vida será explicada. E enquanto estivermos com Cristo em glória, conheceremos tudo. Devemos notar, em segundo lugar, nesta passagem, a clara lição prática que se encontra em sua superfície. Essa lição é lida para nós por nosso Senhor. Ele diz: eu te dei um exemplo para que você faça como eu fiz com você. A humildade é, evidentemente, uma parte da lição. Se o Filho unigênito de Deus, o Rei dos Reis, não achou abaixo dele fazer o mais humilde trabalho de um servo, não há nada que seus discípulos devam se considerar grandes ou bons demais para fazer. Nenhum pecado é tão ofensivo a Deus e tão prejudicial à alma quanto o orgulho. Nenhuma graça é tão recomendada, tanto por preceito como por exemplo, como a humildade. Veste-te de humildade. Aquele que se humilha será exaltado. Tende em vós mesmo os mesmos sentimentos que houve também em Cristo Jesus, o qual, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas em si mesmo se arruinou, tomando sobre si a forma de servo, e foi feito em semelhança de homens. E sendo achado em forma de homem, ele se humilhou. 1 Pedro 5,5, Lucas 18,14 e Filipenses 2, 5-8. Bem seria para a igreja se esta verdade muito simples fosse mais lembrada, e a verdadeira humildade não fosse tão tristemente rara. Talvez não haja visão tão desagradável aos olhos de Deus quanto um professor de religião presunçoso, satisfeito consigo mesmo e arrogante, infelizmente. É uma visão muito comum. No entanto, as palavras que João aqui registra nunca foram revogadas. Eles serão uma testemunha rápida contra muitos no último dia, a menos que se arrependam. O amor é manifestamente a outra parte da grande lição prática. Nosso Senhor deseja que amemos tantos outros que nos deleitemos em fazer qualquer coisa que possa promover sua felicidade. Devemos nos regozijar em fazer bondade, mesmo nas pequenas coisas. Devemos considerar um prazer diminuir a tristeza e multiplicar a alegria, mesmo quando isso nos custa algum sacrifício e abnegação. Devemos amar cada filho de Adão tão bem que, se pelo menos uma ninharia pudermos fazer qualquer coisa para torná-lo mais feliz e confortável, ficaremos felizes em fazê-lo. Esta era a mente do Mestre, e este é o princípio dominante de sua conduta na terra. São poucos os que andam em seus passos. Pode-se temer, mas esses poucos são homens e mulheres segundo o seu coração. A lição diante de nós pode parecer muito simples, mas sua importância nunca pode ser superestimada. Humildade e amor são precisamente as graças que os homens do mundo podem compreender, se não compreenderem as doutrinas. São graças sobre as quais não há mistério e estão ao alcance de todos os cristãos. O cristão mais pobre e ignorante pode encontrar todos os dias ocasião para praticar o amor e a humildade. Então, se quisermos fazer o bem ao mundo e garantir nosso chamado e eleição, que ninguém se esqueça do exemplo de nosso Senhor nesta passagem. Como ele, sejamos humildes e amorosos para com todos. Devemos notar, por último nesta passagem, as profundas lições espirituais que se encontram sob sua superfície.
Eles são em número de 3 e estão na própria raiz da religião, embora possamos apenas tocá-los brevemente. Por um lado, aprendemos que todos precisam ser lavados por Cristo. Se eu não te lavar, então não tenha parte em mim. Nenhum homem ou mulher pode ser salvo a menos que seus pecados sejam lavados no precioso sangue de Cristo. Nada mais pode nos tornar limpos ou aceitáveis diante de Deus. Devemos ser lavados, santificados e justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito de nosso Deus. 1 Coríntios 6:11. Cristo deve nos lavar se quisermos nos sentar com os santos na glória. Então, tomemos cuidado para que nos apliquemos a Ele pela fé, nos lavemos e nos tornemos limpos. Só são lavados os que creem. Por outro lado, aprendemos que mesmo aqueles que são purificados e perdoados precisam de uma aplicação diária do sangue de Cristo para o perdão diário. Não podemos passar por este mundo maligno sem contaminação. Não há um dia em nossas vidas em que falhamos e falhamos em muitas coisas e precisamos de novos suprimentos de misericórdia. Mesmo aquele que se lava precisa lavar os pés e lavá-los na mesma fonte onde encontrou paz de consciência quando creu pela primeira vez. Então, usemos diariamente essa fonte sem medo. Com o sangue de Cristo devemos começar e com o sangue de Cristo devemos continuar. Finalmente, aprendemos que mesmo aqueles que estiveram na companhia de Cristo e foram batizados com água como seus discípulos, nem todos foram lavados de seus pecados. Estas palavras são muito solenes. Você está limpo, mas não tudo. Então, prestemos atenção a nós mesmos e cuidado com a falsa profissão de fé. Se mesmo os próprios discípulos de Cristo não são todos purificados e justificados, temos motivos para estar em guarda. O batismo e o clero não são prova de que estamos certos aos olhos de Deus. Amém. Tem continuação. Obrigado, Senhor Deus. Dá-nos a tua bênção, a tua graça, a tua misericórdia. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.